Olá a todos os alunos do curso de Cálculo e Administração de Medicamento. Essa é a nossa segunda aula e nós vamos abordar cálculo de gotejamento. Vamos colocar um lembrete aqui para vocês que uma gota corresponde a 3 microgotas, que 1 ml corresponde a 20 gotas, que 1 hora corresponde a 60 minutos, que o L maiúsculo significa litros e ml significa mililitros e o H, só ele, significa horas. Quando vir representado também nas questões GTE, significa gotas. Tempo, a letra T maiúsculo significa tempo, V maiúsculo significa volume e V endovenoso. Além de tudo, 1 litro corresponde a 1000 ml e que em algumas situações nas questões vem apresentando a expressão equipo microgotas e macrogotas. Quando vir equipo microgotas, representa gotas micras, tá? E equipo macrogotas está representando apenas a questão, está correspondendo a gotas. E algumas vezes pode vir apresentado na questão assim a letra SF significa soro fisiológico, a letra SG significa soro glicosado. Quando vir SGF representa soro glicofisiológico. No caso do cálculo do gotejamento, então atualmente tem a bomba de fusão, né, que é representado pela letra B maiúscula e I maiúsculo. Então, é hoje um grande auxílio no controle do volume infundido, porém, nem sempre ela está disponível para o uso. Então, a bomba de fusão é uma tecnologia muito importante, principalmente no meio intra-hospitalar. Mas em muitas situações, em muitos hospitais ainda, não tem a bomba de fusão. Se não tem a bomba de fusão, você vai lançar mão da grande tecnologia que é o seu conhecimento para você realizar o cálculo do gotejamento, tá certo? E hoje, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre o cálculo do gotejamento, que é a macrogota, né? Então, por isso que é importante saber fazer o cálculo do gotejamento e o controle do volume fundido por hora através da confecção da fita de horário, tá? Então vamos lá, o que é confecção da fita de horário? Após você realizar todo o cálculo do gotejamento, você vai confeccionar uma fita de horário. Se você fez um cálculo de gotejamento, se esse volume, esse soro que está aqui na nossa frente, ele tem que ser infundido aí em 6 horas, 500 ml tem que ser infundido em 6 horas, então você vai calcular e vamos dizer que esse soro tem que ser infundido em 6 horas e tem que ser 28 gotas por minuto. Então você vai dividir esse soro em 6 partes iguais, porque tem que ser esses 500 ml tem que ser infundido em 6 horas. Você pega a fita e divide em 6 partes iguais. 6 horas o horário que vai começar essa infusão. 6 horas o horário que vai começar a infusão e vai terminar meio-dia, tá certo? E assim vai ficar 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e também meio-dia. Esses horários aí são os horários onde a margem de soro vai estar. Às 7 horas vai ter que estar aqui. Às 8 horas vai ter que estar nesse nível. 9, 11 horas vai estar nesse nível. E assim, meio-dia vai ter que estar aqui embaixo esse volume. Tá certo? Então, como eu falei anterior para vocês, nós vamos abordar aqui cálculo de gotejamento. No caso, macrogotas, pessoal. Então, o cálculo de gotejamento, como que ele acontece, né? Nós temos uma fórmula de gotejamento. Essa fórmula, não esqueça que essa fórmula é a fórmula de macrogotas. Sempre lembre. Veja só, fórmula do gotejamento e veja só o número de gotas. Está dizendo que é microgotas? Não. Então você já sabe que é essa fórmula aqui. Toda vez que vem expressando no texto quantas gotas, já está falando aqui, ó, gotas, já sabe que você vai usar essa fórmula aqui. Então essa fórmula aqui, o V representa o volume, o T de tempo,
o V fica no numerador e o T fica no denominador, e esse T tem que ser multiplicado por 3. Não esqueçam dessa fórmula aqui, ó. Não esqueçam dessa fórmula, tá? Assim eu tenho aqui onde o V significa volume, que é representado em ml, e assim o T representa o tempo, que ele é representado em horas. No caso do equipo macrogotas, vejo muito bem aqui, ó. Então a gota que vai acontecer aqui, essa gota é uma gota um pouco maior, tá? Por isso que nós chamamos de equipo macrogotas. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 500 ml de soro glicosado de 6 em 6 horas? Tá? Então, observem bem a pergunta: quantas gotas então deverão correr em 1 minuto? Eu tenho que calcular para saber quantas gotas que vai correr em 1 minuto, e olha a expressão aqui, observe quantas gotas. Para ser administrado, qual é o volume? 500 ml. Qual é o tempo? O intervalo de tempo de 6 em 6 horas, tá? Então, eu já sei que no texto vem expressando gotas, que são macrogotas. Quantas gotas eu tenho que calcular que tem que correr em 1 minuto, e o volume que vai ser infundido assim de 6 em 6 horas é 500 ml. 500 ml vai ser infundido de 6 em 6 horas. Então, já sei que vou usar essa fórmula aqui, que vocês estão observando, o número de gotas por minuto, onde volume está no numerador dividido por tempo vezes 3, tá? Aonde V de volume, qual é o volume que vai ser infundido? 500 ml, que eu acabei de falar para vocês, 500 ml de soro glicosado. E qual é o tempo? De 6 em 6 horas, ó. De 6 em 6 horas vai ser infundido 500 ml, tá? Então, substituindo na fórmula, o volume aqui, botei aqui, substituí na fórmula 500, e o tempo é 6. Agora é só realizar o cálculo, ficou simples agora para vocês, tá? 500 eu vou manter no numerador e vou multiplicar 6 vezes 3, que dá 18. Assim eu vou ter o resultado de número de gotas por minuto que tem que ser infundido, 27,7. Existe 27,777? Não existe. Eu tenho que usar aqui a regra do arredondamento. Assim vão ser infundidos 28 gotas por minuto, tá? Então grave muito bem aí que vai ser infundido 28 gotas por minuto. Agora, como fazer a fita de horário? Eu já calculei, eu tenho que infundir 500 ml em 6 horas. E quantas gotas tem que ser por minuto? 28 gotas. Então, como fazer essa fita de horário para controlar o volume a ser infundido? Então, eu tenho o soro glicosado, que é de 500 ml, e eu já sei que eu tenho que infundir esse soro em 6 horas. Agora, quantas gotas por minuto tem que ser? 28 gotas. No primeiro momento, o volume a ser infundido em 6 horas eu tenho que ter em mão. No segundo momento, marcar a fita, o início e o fim da infusão. Vamos lá, a fita, ó, marcar a fita, o início da infusão aqui, e o fim vai terminar aqui meio-dia. Vai começar às 6 horas e termina meio-dia. E vejam muito bem o que vai acontecer. Eu já coloquei a fita, né? Dividi essa fita em 6 partes iguais. Cada parte representará o volume a ser infundido por hora. Então já tenho a fita, dividi a fita, ó, 6 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, tá? 6 partes iguais, eu dividi essa fita, ela vai começar essa infusão aqui às 6 horas e vai terminar o que? Meio-dia, tá? E como que vai ficar isso daqui? Então, no momento que quando der 7 horas, o volume a ser fundido vai estar aqui. Porque vai estar correndo o quê? 28 gotas por minuto. Quando der 8 da manhã, vai estar aqui. Quando der 10 da manhã, o nível de soro vai estar aqui. Então, quando der 11 horas e quando der meio-dia, vai terminar o soro, tá? Porque eu calculei direitinho. Eu calculei 28 gotas por minuto. Agora, quantas fases deverão ser infundidas em 24 horas? Vejam bem, e observe muito bem.
Então, quantas fases deverão ser infundidas em 24 horas? O dia ele tem quantas horas? 24 horas. Eu tenho que infundir um soro a cada 6 horas. Eu pego então, começa 1h da manhã, vai terminar às 6 da manhã outro, quando é meio-dia começa outro, quando é 18 horas começa outro, que vai terminar meia-noite. Então eu vou infundir 4 fases, né? 4 fases. A primeira fase, que é de 500 ml, vai iniciar às 6 horas. A segunda fase, que é também 500 ml, vai iniciar meio-dia. Veja só que a primeira fase, ela começa aqui, ela começa a primeira fase 6 horas, ela vai terminar meio-dia, e meio-dia já vai iniciar a segunda fase, que é 500 ml. Então a terceira fase, ela vai iniciar aqui às 18 horas. Por que vai iniciar às 18 horas? Porque a segunda fase vai terminar aqui às 18. A segunda fase, ela vai terminar aqui às 18. Tá certo? A segunda fase termina às 18. E quando termina às 18, a segunda fase já vai iniciar o que? A terceira fase. E a terceira fase, ela vai terminar, às 24 horas, tá? Tá certo? Então, assim sucessivamente. Então, eu vou ter quantas fases em 24 horas? Vou ter o que? 4 fases de soro. E algumas vezes na prescrição ou